A gente está falando das parábolas de Jesus, são tantas parábolas. E hoje porque a gente estava celebrando, a Santa Ceia, me veio esta parábola para a gente conversar um pouco a respeito dela. É a parábola das 10 virgens. E o texto está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, no versículo de 1 a 13, o pessoal da mídia vai projetar lá a versão que você já tem aí no seu app, aqui em James atualizada, Então, de 1 até o versículo 13 a gente vai seguir. Se você quiser acompanhar com a gente ou ler, fique à vontade. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilha junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, ao que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Curve a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Ao refletirmos sobre esta parábola de Jesus, nós possamos, ó Deus, tirar lições para a nossa caminhada, para nessa jornada em fé. E que possamos sair desse lugar, Senhor, renovados, fortalecidos pelo Espírito Santo. Que no nome de Jesus, todas as mentes estejam cativas à revelação da Tua palavra. E cada um dos meus irmãos possam, Senhor, ser inspirados pela verdade desta parábola, Pai. Que eu possa apenas, Senhor, fluir naquilo que o Senhor quer comunicar, naquilo que o Senhor quer dizer para o Teu povo. Nós oramos assim, te agradecendo por todas as coisas, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, gente, a gente está diante de mais uma parábola que Jesus conversou com os seus discípulos enquanto estavam aqui na terra. E a parábola das 10 virgens foi contada por Jesus para explicar a importância de estarmos prontos para a sua volta. Jesus, ele nos deixou uma promessa: eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei para buscar a minha igreja. E essa promessa, ela a cada dia no relógio divino, os ponteiros estão chegando próximo ao ponteiro da meia-noite. E quando a gente tem nessa linguagem figurada chegar o ponteiro da meia-noite, a Bíblia diz que Jesus receberá uma voz de comando do Pai: ide, buscai a sua noiva. E o apóstolo Paulo nos deixou
também tantas informações sobre esse encontro radiante entre terra e céu, aonde Jesus descerá entre nuvens. 1 Coríntios capítulo 15, 16, 1 Tessalonicenses capítulo 4 em diante, Jesus descerá. E através desse Espírito dele que habita dentro de nós, você pode dizer, graças a Deus, pelo Espírito Santo, você será imantado e será capturado pela doce voz de Jesus, que vos chamará, que nos chamará e nos dirá, vinde benditos de meu Pai. E você e eu, se estivermos vivos, diga glória a Deus. Eu não quero morrer, eu quero ser da geração do arrebatamento. A Bíblia diz que você será transformado rapidamente pelo próprio Cristo, com o corpo semelhante ao dele, incorruptível, aonde não terá mais dor, aonde não terá mais morte, aonde não terá mais nenhum pecado, nenhuma ação nessa matéria humana. Você receberá um corpo semelhante ao do nosso irmão mais velho Jesus. Diga, obrigado Jesus, porque eu já tenho garantido o meu novo corpo de glória. E essa parábola é justamente para avivar no meu espírito, no seu espírito, que nós precisamos estar prontos. Não vamos nos aprontar, nós já estamos prontos. Diga amém. Se você aceitou Jesus, se você é batizado nas águas, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, você está pronto. O Espírito dele está dentro de você, a marca dele está dentro de você, e ao soar da voz do noivo, você ouvirá, e o noivo celebrará conosco, a igreja, a noiva, as núpcias, o casamento pleno, chamado na Bíblia de bodas do Cordeiro. Uau! É uma parábola. E a parábola nada mais é do que uma história que Jesus criou ou que ele explicou, falando de verdades para os seus discípulos. E gente, qual é o propósito dessa parábola? É simples. O propósito é nos ajudar a entender a importância de nos mantermos vigilantes e preparados até o fim e até a vinda de Jesus. Você pode dizer amém? Amém quer dizer assim seja. E pela manhã a gente deu uma introdução e falamos com você. O grande problema não é quando você nasceu de novo, recebeu Jesus. Crente, quando recebe Jesus, ele fica eufórico, ele tem prazer de estar na igreja, ele vem em todos os encontros, ele quer ser logo batizado no Espírito Santo, ele quer passar logo pelas águas. Lembra disso? Só que essa euforia, esse primeiro amor, que a banda Rebanhão falava para a gente através daquela música, né? Para a gente não perder esse primeiro amor, às vezes se esfria. E o grande problema na caminhada do discípulo, seu, meu, é o meio. Por isso que a Bíblia diz que muitos que são chamados recentemente passarão à frente daqueles que foram chamados há muito tempo. Porque aquele que está cheio de paixão, aquele que foi muito perdoado, ele quer se render, ele quer fazer, ele quer... É o rei, é o reino. A prioridade dele é o reino. É buscar o reino. Mateus 6,33.
Mas infelizmente o meio bate às vezes um desânimo, né? Você já se sentiu desanimado? Eu sim, não tenho vergonha de dizer isso para você. Você já pensou em desistir? Não tenho vergonha de dizer isso para você, eu também. Mas graças a Deus que nesse meio eu encontrei, através do Espírito dele na minha vida, forças para olhar para frente e não olhar para trás. E esse é o grande segredo, gente. Porque quando a gente entende que Ele é o nosso alvo, a gente não está mais preocupado com o que passou ou com o que enfrentaremos. Nós queremos estar junto dEle. E essa parábola ela vai nos ajudar a entender a importância da vigilância. Ações e tantas tentações a gente recebe na nossa vida. Tentações de desistir, de incredulidade, de ausência de fé e tantas outras coisas. Se você quiser aprender mais um pouquinho, a gente pregou pela manhã, já deve estar lá no app, lá a nossa pregação. Mas nós hoje, nessa parábola, a gente precisa entender a importância de mantermos vigilantes e preparados até o fim. E quem vai te fortalecer? E quem vai estar contigo até o fim? Diga, quem vai estar comigo é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito dele fez casa, morada em você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, João 14, ele habita agora dentro de você, no seu espírito, e ele é aquele que vai a cada dia fortalecer você, ajudar você nessa jornada de tantas realizações com Jesus. Essa parábola ela tem algo a nos ensinar, e Cristo vão anteceder a vinda de Jesus. E os sinais estão aí. Tudo nos mostra que o relógio de Deus está chegando à meia-noite. E o que você e eu precisamos fazer diante desses acontecimentos? Ficar mais eufórico, mais feliz. Porque aquele que prometeu, a Bíblia diz que é fiel. Então você não está seguindo uma filosofia. Você está líquido e certo de que breve você estará com o seu Senhor. Maranata. Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso. Há muito tempo, depois que a igreja brasileira recebeu uma revolução neopentecostal, a gente foi ensinado a se preocupar com a terra. Só que a gente não é da terra. A gente foi ensinado a ter paixão e a possuir as coisas da terra. Mas na Bíblia nos ensina que eu e você precisamos ter paixão pelas coisas do céu. E até hoje a igreja brasileira tem pregado as coisas da terra. Vem, eu vou fazer uma oração e você vai ficar rico. Você vai ganhar não sei quantos carros. Você vai isso, você vai aquilo. Focando a igreja a ser uma igreja humanista. Quando na verdade você e eu, para sermos a igreja do Senhor Jesus, precisamos nos desvencilhar de todo o conceito humano e viver os conceitos do céu. E os conceitos do céu estão nas lições que o nosso amado Jesus nos deixou. E a gente precisa ter isso como prioridade. Qual deve ser a prioridade da igreja que vai ser arrebatada? O céu.
Eu lembro quando eu fui impactado por Jesus, a gente cantava canções do céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, vou pro céu, lindo céu com Cristo, vou morar no lindo céu. Só que o céu não dava ibope para a igreja. E aí começou, a igreja tem que crescer, então vamos mudar a logística. E eu não estou dizendo que você não vai prosperar não, porque o reino de Deus é prosperidade, querido. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no espírito. E a Bíblia diz que riqueza está na sua mão esquerda e na sua mão direita generosidade. Esse é o conceito do seu pai para você como filho. Mas nós desfocamos e perdemos o olhar do céu. E começamos a focar o olhar nas coisas da terra. E o que tem na terra? Nada que possa te surpreender. O mundo jaz no maligno. Aí você vê as igrejas brigando, as picuinhas, divisões, rachas. Ninguém é bom. Bom sou só eu, né? Eu não. Bom é Jesus. E aí fica, um briga para cá, outro briga para lá. O reino se dividindo. E o diabo, ó. Porque o próprio Cristo disse que o reino que se divide jamais se subsistirá. Quando na verdade a gente deveria estar unido com uma única bandeira, a bandeira do céu. Podemos ter diferenças denominacionais? Claro que sim. Mas o Cristo é o único. O Cristo é o perfeito. O Cristo não divide. O Cristo é o alvo. Que a gente não esqueça disso. Que você entenda que Ele está preocupado com todas as coisas da sua e da minha vida. Mas o nosso foco é o céu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Pagar conta, água, luz, telefone, colégio da criança, e plano de saúde, e um sapato que furou que eu tenho que comprar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Ele, como seu Pai, sabe que você precisa de tudo isso. É o que diz Mateus capítulo 5 no seu contexto. Então Jesus está discursando, dizendo para os discípulos que as perseguições virão, as tribulações virão, as guerras virão, a fome virão, a traição virá, a diminuição do amor vai aumentar, o ódio e o surgimento de falsos profetas. Então você já tem aí o spoiler do que vai acontecer daqui para frente. É mesmo, Marcos? É? Apareceu um bocado de falso profeta. O amor só vão encontrar em você, filho de Deus. Eu espero. Ok? Não espere vir amor do reino das trevas. O aumento do ódio, mortandade e tantas outras coisas. Jesus falou claramente sobre o fim desses tempos, isso está lá em Mateus capítulo 24, e Ele nos alertou para a necessidade de sermos prudentes e fiéis. Diga comigo, prudente e fiel, diga fiel, até o fim, fazendo o que é certo e não sendo enrolado, ludibriado
como ovelha do Senhor. Vamos correr. Quais são os personagens nesse texto que a gente leu? O noivo. Quem é o noivo? Jesus. Cristo voltará. Não sabemos quando. Exatamente quando. Por isso, você e eu precisamos estar atentos. As virgens, 5 delas, prudentes. Glória a Deus, e eu espero que você seja a prudente. Pessoas que ouvem o Evangelho, se converteram, creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não abrem mão dele por nada nessa terra, se arrependeram, vivem em novidade de vida, buscam diariamente nesse meio a santificação através das disciplinas bíblicas, para que a cada dia a sua carne morra e o seu espírito domine todo o seu ser. Essas são as virgens prudentes. E eu tenho virgens prudentes aqui, diga aleluia. Aleluia. Eu vou perguntar de novo, eu tenho virgens prudentes aqui, diga aleluia. Melhorou. Meu desejo é que ninguém perca a voz de comando do noivo. Pessoas que estão apaixonadas todos os dias por Jesus. As imprudentes são aquelas que até gostam do Evangelho, mas não mudam de vida, não querem a transformação do Rei, querem continuar vivendo a velha vida, até sentir remorso quando escuta uma boa canção que fala de Jesus. Mas o remorso é aquela coisa, né, que dá, chororô, depois passa, e aí o dia seguinte vem, continua fazendo tudo de novo, a mesma coisa. Não houve metanoia, mudança na mente, nem no espírito, mudança não aconteceu. O que essa parábola quer nos ensinar? E agora a gente está caminhando para o fim. A espera pelo noivo pode parecer lenta e demorada. Eu sei. E nessa espera, o que é mais importante é você e eu mantermos as nossas lâmpadas. O que é a lâmpada? É a sua e a minha vida. Num relacionamento de fé, de amor, de resiliência e de submissão total a Jesus Cristo. Se abastecendo dele, da sua palavra, do seu espírito todos os dias e mantendo a nossa lâmpada, que é a minha vida, cheia dele. Isso é possível? Claro que sim. Por que é possível? E você está me afirmando sim, Marcos. Porque se você é uma virgem prudente, o Espírito dele está dentro de você. E o Espírito dele estando dentro de você, ele vai te constranger, ele vai te impulsionar às coisas do céu. A você se render à mente do céu, aos conceitos do céu. O azeite nada mais é do que justamente a graça que foi derramada sobre você através da obra salvífica de Cristo Jesus na cruz por você, e a entrada desse Espírito para te manter com a chama acesa até o fim. E as prudentes sabiam disso. Elas tinham azeite de reserva. Diga comigo, azeite de reserva. Diga de novo, azeite de reserva. Não pode faltar. Se faltar, vai dar ruim.
E quem é o azeite de reserva, Marcos? É justamente aquilo que você faz diariamente. Você vai sair daqui agora, antes de jantar você fala: Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse estrogonofe que tem na cantina, que foi feito por essas mãos abençoadoras. Obrigado por esse cuscuz que está ali, Senhor. Você viu que eu passei lá um checklist, né? Obrigado, Senhor, por esse sanduíche natural, que alimenta o meu corpo. Ah, Marcos, mas você está fazendo uma oração de suprir as suas necessidades? Não, eu estou reconhecendo que tudo que entra no meu corpo, Deus é quem me dá. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Até aquilo que eu como. Porque se você tem apetite, quem te dá o apetite é Deus. Quando meu pai estava nos seus últimos momentos finais, cuidando de um câncer que começou na próstata, eu cuidei de um paciente junto com ele, que estava também com a mesma enfermidade, e ele não podia botar nada na boca, sentia fome, muita fome, e ele falava: tudo que eu coloco na boca não para no meu estômago. Imagine você, que situação, num final de vida, o cara queria comer, e a enfermeira vinha, pegava a comida e levava embora. Então você deve dar graças a Deus pelo apetite que você tem, que você pode comer aquele x-tudo que você vai fazer quando chegar em casa, aquele pão com ovo, pão com mortadela. Meu Deus, você viu que eu gosto de comer, né? Pois é, comer é bom. Então permaneça fiel, cheio do Espírito Santo, dê graça ao Senhor. O salmista nos ensina, os apóstolos nos ensinam a sempre dar graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor pelo trabalho que você tem, dê graças ao Senhor pela família que você tem, dê graças ao Senhor por tudo que chega na tua mão, dê graças ao Senhor pela tua empresa, dê graças ao Senhor pela tua saúde, dê graça em tudo, dai graça, diz o apóstolo Paulo, porque esta é a boa e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Permaneça fiel, cheio do Espírito Santo. As loucas, elas tentaram dar um jeitinho, com seus próprios esforços, tentando entrar na festa. Os convidados da festa receberam um convite de graça. Eu não preciso dar jeitinho nenhum para entrar no céu. Ele morreu a minha morte, para que eu tivesse a sua vida. Ele foi o meu substituto. Hoje você e eu estamos assentados, como diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, nas regiões celestes, com o Senhor Jesus. O grande problema dessa parábola é que 5 não tinham azeite. Não deixe o azeite acabar. E na caminhada o meio vai fazer de tudo para que o azeite falte. Você fique infectado pelo sistema. Você fique às vezes infectado por coisinhas, por qualquer picuinha. E aí você já não ora mais, não lê mais a Bíblia, não faz o seu devocional, começa a olhar para trás. E lembre-se, quem olha para trás vai petrificar. Lembra a mulher de Ló? Começou a olhar e falar: Sodoma é tão gostosa, Gomorra é o melhor lugar para morar.
que delícia, minha casa de 4 quartos, 5 pavimentos, uma piscina, meu carro, um Porsche. Olhou para trás, e o que diz a Bíblia? Petrificou. Se distraiu. As loucas ou as imprudentes, elas se distraem. Agora entenda uma coisa, igreja, nosso tempo está acabando. Diga aleluia. Isso é bom demais. E que os ponteiros se cruzem e a gente possa ouvir a voz de comando. Porque o nosso lugar é o céu. Eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, vocês, minha noiva, estarão comigo para sempre. Glória a Deus! Precisamos estar alerta. Crer que Jesus está às portas, que a vinda dele é líquida e certa. E nesse dia, entraremos pela fé, mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu divino amor por nós, no céu. E eu quero falar, não sei se Pedro é realmente o guardião da porta, mas eu quero lembrar a você, brincadeirinha, tá, gente? Heresia segundo Marcos. Eu quero falar uma coisa para você. A porta está aberta para todo mundo. E se você quiser, hoje Ele te convida. Quer entrar? Quer cear? Quer se casar comigo? É tão fácil, é tão simples. É só você declarar com a tua boca, confessares que Jesus Cristo é o Senhor. Instantaneamente você sai da condição de criatura e passa para a condição de filho eleito, amado, escrito no livro da vida. E talvez você esteja aqui filho de crente, e eu quero dizer para você, filho de crente não é crente. Talvez você esteja aqui, já esteve à mesa com ele, mas alguma coisa te decepcionou. Você, como é imprudente, você olhou para o sistema, você olhou para alguma coisa e você achou melhor parar. Mas graças a Deus que você está aqui, ouvindo essa reflexão, e Ele está dizendo para você: volta, volta, volta. E se você quiser, você pode, com um ato de fé, dizer para Ele: eu me rendo a Ti, eu me torno seu por opção, eu me entrego a Ti. E a Bíblia declara que através da sua declaração de fé, teu nome está registrado no livro da vida. Eu posso não saber o nome de todos vocês, alguns eu sei, mas nem todos. A igreja vai crescendo, glória a Deus por isso. Mas a Bíblia diz que todos os filhos que aceitaram Jesus, Ele te conhece, sabe o teu nome, conhece a sua estrutura,
habita dentro de você, nunca vai te deixar, estará para sempre com você. Então, se o sistema te paralisou, se você que nos assiste se perdeu por alguma distração, hoje é dia. O livro de Hebreus nos ensina: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ah, Marcos, mas tem tanta pendência, tem tanta coisa que eu fiz, tem tanta coisa para arrumar. Dá um passo de cada vez. O primeiro passo, hoje, é você aceitar Jesus e dizer para Ele que você o ama, que você o quer, e cada detalhe na sua vida, através do Espírito Santo, vai sendo endireitado. Fique tranquilo, é assim que Ele vai arrumando a nossa vida. Não vou mais me prolongar, mas quero te fazer o maior convite que fizeram a mim há mais de 30 anos atrás, quando eu deixei de ser filho de crente e me tornei filho amado, altamente favorecido, tremendamente abençoado por Jesus. Se há alguém que você possa, como um ato de fé, publicamente dizer para Ele, através com a sua própria vida, ou a sua mão se levantando, ou você se levantando da sua poltrona, e a Bíblia diz que a partir desse seu ato de fé e dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. Joguei todos eles no mar do esquecimento. E você vai sair daqui limpo, com o nome escrito no livro da vida, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se você quiser, hoje é dia, receba-o como Senhor e seu Salvador. Existe alguém que veio a esse lugar você que estava conosco, está conosco nessa caminhada, como virgem prudente, que você possa se levantar e colocar a mão no seu coração. Eu quero orar com você. A gente vai ter uma última canção, mas eu quero orar com você. Eu quero colocar palavras de fé na sua boca, porque existe e existirá nessa sua caminhada situações para impedir que você desfrute daquilo que já é seu, o céu. Apocalipse capítulo 20, 21 e 22 diz que novos céus e nova terra, a Jerusalém que já é nossa, não a Jerusalém lá em Israel, mas a Jerusalém que foi preparada pelo Cristo. A Bíblia diz que ela descerá do céu, e um novo céu e uma nova terra será implantada nessa terra que você vive. Parece meio loucura, né? Mas a gente um dia vai te explicar. Aonde a morte não terá mais domínio nessa terra, aonde o pecado não terá mais regência nessa terra, aonde o diabo, que já está sentenciado com seus demônios para o lago de fogo que arde eternamente, estará lá. E essa terra, diz Pedro, que passará por uma transformação espiritual. A Nova Jerusalém, após essa transformação,
descerá. E você e eu teremos tudo, como diz a Bíblia, uma única coisa. Céu e terra será única, ou única não, a mesma coisa. Porque você e eu não estaremos mais presos a esse corpo que ainda sofre com as mazelas da natureza humana. Você e eu estaremos com o corpo de glória, o corpo que já é seu, o corpo que já pertence à igreja, um corpo incorruptível, um corpo onde nenhuma sentença de morte poderá aprisionar-te. 1 Coríntios capítulo 15, 16, está lá o relato desse corpo incorruptível. Você pode ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, como um filho amado seu, altamente favorecido, tremendamente abençoado, chamado nessa parábola de prudente, eu decido permanecer até o fim. Eu decido olhar para frente, olhar para ti, não me distrair com nada nesse mundo, mas ser a tua voz relevante, ser um farol que brilha a sair desse lugar, cheio do óleo do Espírito, e aonde eu chegar, chegará a luz, porque a minha candeia brilha, o meu corpo está cheio do Espírito Santo, a minha vida está cheia de Deus, e aonde eu plantar os meus pés, haverá cura, haverá salvação, haverá transformação, haverá o resplendor da glória de Deus, porque eu sou o que a Bíblia declara que eu sou. Eu sou sacerdote real, eu sou nação santa, eu sou filho amado, propriedade exclusiva de Jesus, que se entregou na cruz por mim, e eu decido amá-lo, servi-lo, estar diante dele todos os dias, apaixonado, vivendo a realidade da nova criatura. Em o nome de Jesus, eu faço essa oração em fé e declaro que passado ficou no passado. Eu saio daqui novinho em folha, fiz a minha renovação contratual com sangue carmesim, meu nome está no livro da vida, nada mais vai me tirar o foco. Meu alvo é Jesus, minha vida é para Jesus, tudo que eu tenho é de Jesus, eu sou de Jesus, eu fui recriado para explanar Jesus. Que você receba essa palavra em fé e não abra mão daquilo que você é, filho amado de Deus. A ti eu vou cantar.